Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer, meu nome é Natália. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma lista de leituras. São aí 30 livros que eu quero ler antes de completar 30 anos. Faz tempo que eu quero fazer essa lista, mas estava esperando chegar mais perto dos 30. Em 2024 eu completo aí 27 anos, então eu acho que é um bom momento, porque me dá aí um tempo legal, né, para ler todos esses livros, dá 10 livros para cada ano, né, até eu completar os 30, então eu acho que é um tempo ok para conseguir ler esses livros, principalmente considerando que eu escolhi livros clássicos, alguns deles bem grandes, assim, mas são livros que estão na minha lista de desejados há um bom tempo, eu quero muito ler e, enfim, acho que vai ser um grande motivador aí ter essa lista para poder completar. Vamos lá. Vocês vão ver que a lista não tem lá muitos critérios, eu tô olhando pro lado porque eu vou acompanhar a lista aqui que tá no meu notebook, então vou lendo aqui, compartilhando com vocês. E eu não tenho nenhum dos livros físicos, nenhum, acho que eu só tenho um livro da lista, que vocês vão ver, é o último livro que eu vou comentar, que eu tenho na minha estante, mas todos os outros eu ainda preciso adquirir. Pra quem já viu o vídeo que eu contei aí, né, os livros não lidos da minha estante, deu pra ver que eu não tenho tantos assim, em comparação com outras pessoas, né? Mas talvez seja muito pra você, enfim, muito relativo. Mas eu prefiro não acumular tantos livros não lidos, então realmente não fiquei nessa de olhar pra minha estante e fazer essa lista. Eu queria que fosse uma lista de livros clássicos, então por isso que são livros que eu não tenho por aqui. Mas vamos lá, o primeiro livro que eu tenho aqui então é O Retrato de Dorian Gray, que é uma história que eu tenho muita familiaridade, assim, já ouvi muitas coisas sobre esse livro, inclusive com referências em filmes, em outras histórias, mas nunca li o livro, tenho muita vontade de ler, eu tenho a sensação de que esse vai ser um livro que eu vou gostar muito, então tá aqui na lista. O próximo é O Conde de Monte Cristo, que é um que eu já vi muitas pessoas elogiando também, é um baita calhamaço. Eu acho que a história é super interessante, eu tenho quase certeza que eu já sei, assim, qual que é a história. Lembro de já ter lido em algum lugar sobre isso, mas, assim, bem vagamente, já esqueci, então sei que tá no momento pra eu poder ler esse livro sem estar com essa ideia de que já sei o que vai acontecer, né? Até porque também clássico é difícil a gente não saber o que acontece nos livros, né? Na maioria das vezes a gente já conhece as histórias, enfim. Daí o próximo, eu peguei Don Quixote, que também é outro que eu tenho muita curiosidade. Eu li sobre esse livro no livro da literatura e fiquei super curiosa. Eu acho que eu nunca tinha me interessado tanto pela história depois de ler ali o resuminho e os detalhes sobre aquele livro. Eu acho super interessante a questão de que o livro foi escrito, de que o Miguel de Cervantes escreveu a primeira parte, a segunda parte foi escrita por uma outra pessoa, e daí depois o Miguel de Cervantes fez a segunda parte oficial, né? Então tem toda essa confusão ali em relação à publicação do livro, porque era uma época que essa questão da autoria não era tão forte, não era tão presente como é nos dias de hoje. E, enfim, eu achei isso sensacional. E foi uma das coisas que me interessou, assim, no livro. E também saber que é um livro que as pessoas costumam dizer que é super divertido, que é uma leitura fácil, que é uma leitura tranquila, apesar de ser um baita calhamaço, né? Bom, daí eu também escolhi um livro do Dickens. Eu já li do autor apenas o livro Um Conto de Natal e tem essa ideia na minha cabeça de que eu preciso ler um outro livro dele e vira e mexe eu fico escolhendo um, escolho outro e daí falo, não, preciso começar por esse, preciso ler esse, mas enfim, eu decidi que eu quero ler primeiro aí o David Copperfield, que é um livro que muita gente elogia. Eu acho que as histórias do Dickens têm muitas similaridades aí, né, pelo que eu já ouvi as pessoas comentando, e todas são calhamaços também, né? Mas eu quero começar por esse daqui, porque eu sinto que essa aqui é uma história que eu posso gostar bastante. Então tá aqui o primeiro não, né? O segundo Dickens que eu quero ler. Daí eu também coloquei nessa lista As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, que é o mesmo autor de As Aventuras de... gente, esqueci o nome do livro. As Aventuras de... Espera que eu tenho esse livro. Huckleberry Finn, que é um livro que eu já li, que é do mesmo autor, e eu gostei muito, e esse livro do Tom Sawyer se passa antes, né, as aventuras dele se passam antes ali, então coloquei nessa lista aqui, porque é um livro que eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito gostosa. Daí eu escolhi aqui um clássico do terror, que é o único que eu coloquei aqui na lista, que é O Bebê de Rosemary, que assim... Nunca tinha parado para pensar em ler esse livro até eu ver o vídeo da Mel Ferraz, que falou sobre essa leitura e ela gostou muito do livro e daí eu fiquei super empolgada para ler também. Então coloquei na minha lista de desejados, esse inclusive é um desejados recente aí, né?
mas tá aqui. Então coloquei nessa lista dos 30 clássicos, porque eu acho que vai ser um bom momento aí pra ler esse livro, e daí já tenho na minha cabeça aqui que eu preciso incluir ele pra ler aí em outubro, né? Pra combinar com a época de Halloween, enfim. Então, outubro de algum desses próximos anos, estarei lendo O Bebê de Rosemary. Daí escolhi também 2 clássicos infantis. O primeiro deles, O Mágico de Oz, e o segundo, O Jardim Secreto. São 2 livros aí também que faz tempo que eu quero ler e, enfim, não li ainda porque eu acho que eu não tenho os livros na estante, acho que se eu tivesse, já tinha lido. O Jardim Secreto eu acho até que eu tenho o e-book desse livro, tá no meu Kindle, mas assim, eu acabo não lendo muito em e-book, então acho que eu preciso adquirir o livro físico pra fazer essa leitura. Então tá aqui 2 clássicos infantis, daí alguns outros aqui que eu coloquei. O Grande Gatsby, que, assim, esse é um livro que eu tenho minhas dúvidas aí, se vou gostar ou não, pelas opiniões que eu já vi sobre essa história, eu não sei, assim, não tenho certeza, mas tá aqui. Quero muito conhecer, né, e poder dar a minha opinião aí a respeito desse livro. Também coloquei A Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë. É a única Brontë, né, das 3 irmãs aí que eu ainda não li. Eu amo muito Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e amo Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Então falta conhecer aí a obra da Anne também. Então eu escolhi colocar esse livro aqui dela nessa lista de clássicos. Daí eu coloquei aqui um clássico da ficção científica, que é um gênero que eu não leio tanto. Leio bem pouco, na verdade, mas é uma coisa que eu gosto bastante. Eu acho que eu consumo mais filmes, séries, enfim, outros formatos aí, né, em relação à ficção científica do que à literatura. Mas esse aqui faz tempo que eu quero ler, que é o Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. E, enfim, tá aqui nessa lista, preciso ler. Daí também coloquei aqui o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. O Saramago também é outro autor, assim, que quero muito conhecer. Eu acho que faz sentido conhecer por esse livro, né, que é um dos mais conhecidos dele, que traz essa história aí, né, que as pessoas começam a ficarem cegas, né, e daí tem toda essa questão do isolamento dessas pessoas, enfim. O Saramago também tem uma escrita diferente, né, isso eu acho que é uma questão que me atrai bastante nos livros dele, daí fico na dúvida aí se vou curtir ou não, mas tá aqui nessa lista, quando ler comento com vocês. Também coloquei o Amada, da Toni Morrison, é uma autora que também tenho muita vontade de conhecer. Eu tenho vários livros dela na minha lista de desejados, mas eu coloquei esse aqui porque eu acho que é o que me interessa mais, é a história que me pega mais aí, então quero ler esse aqui. E assim, absolutamente todo mundo que eu já vi falando desse livro fala bem dele, então é um clássico aí que faz sentido estar nessa lista. Outro que eu coloquei aqui, porque conheci no livro da literatura, foi o livro Filhos da Meia-Noite, do Salman Rushdie, não sei como é que pronuncia o nome dele, é um escritor indiano. Esse livro é um livro de fantasia, e quando eu li sobre ele no resuminho que tem lá, né, no livro da literatura, eu fiquei encantada. E assim, é um livro que eu só não li ainda, porque esse livro é absolutamente caro. Toda vez que eu vou procurar ele tá muito caro. E às vezes tá esgotado, às vezes tá sumido, eu não sei o que acontece com essa edição. Mas enfim, tá aqui na minha lista, quero muito conseguir comprar esse livro em algum momento aí dos próximos anos pra fazer essa leitura, porque eu acho que é um livro que eu vou gostar bastante. E daí outro que também tem essa pegada aí meio fantástica, né, de fantasia assim, é o Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Na verdade, não sei se fantasia, talvez realismo mágico. Posso estar confundindo as coisas aqui, mas eu acho que sim. Esse livro é um livro que eu sei que fala bastante sobre morte. Outro também que eu só vejo elogios, é um livro bem curtinho, eu acho que ele tem menos de 200 páginas, então é uma leitura que dá pra encaixar aí, né, em qualquer momento. E é outro também que eu tenho muita sensação de que eu vou gostar, justamente porque todas as pessoas que eu já ouvi falando sobre ele, que são pessoas que inclusive têm gostos muito parecidos com os meus, gostaram dessa leitura. Bom, daí eu também coloquei aqui uma das minhas escritoras preferidas, que é a Virginia Woolf. Eu coloquei o livro de contos completos da autora. Eu tinha um planejamento de ler esse livro esse ano, né? Ele saiu pela editora 34, né? Uma nova edição. E tava nos meus planos fazer essa leitura, mas não deu certo, então vai ficar aí para um futuro. É uma autora que eu amo muito, já li vários contos dela e quero ler essa edição completa com todos os contos bonitinhos ali. Então coloquei aqui nessa lista. Daí também coloquei o Mulherzinhas, que é um clássico que, assim, às vezes eu fico com muita vontade de ler esse livro e às vezes eu fico tipo, acho que eu não vou gostar tanto.
E, enfim, eu sei que tem algumas questões aí que talvez eu não curta tanto nessa leitura, mas tá aqui pra ser lido. Eu não sei se todas as edições se chamam Mulherzinhas, eu já vi também Adoráveis Mulheres, mas eu acho que no livro é Mulherzinhas, né? Acho que os filmes, as adaptações pro cinema que ficou como Adoráveis Mulheres. Mas enfim, também escolhi colocar aqui uma peça do Shakespeare, que assim, eu tenho todos os livros do Shakespeare no meu Kindle, que eu lembro que já tem o quê? Acho que uns 4, 5 anos que rolou uma promoção que a editora LPM disponibilizou todos os livros dele, todas as peças dele, para serem baixados gratuitamente. Não que seja muito difícil também, né, gente? Tá em domínio público, muito fácil de achar, mas enfim. Daí as edições bonitinhas, que tem textos diferentes, né? Tá tudo organizado, enfim. Daí eu baixei, eu lembro que eu baixei na época super empolgada, queria muito ler e tal. E desde então, tô mofando no meu Kindle, eu não li nenhum. Daí eu falei, não, preciso colocar pelo menos um livro do Shakespeare aqui nessa lista pra ler nesses próximos anos. E eu escolhi o A Megera Domada, porque eu acho que... Eu tenho muito receio, assim, de ler Shakespeare, nessa coisa de, tipo... Não sei se eu vou gostar, não sei se eu vou me adaptar bem à leitura, porque são peças, né? Enfim, é diferente. Daí eu falei, vou ler um que eu já tenho um pouco mais de familiaridade com a história, por causa das adaptações. E, enfim, escolhi A Megera Domada. Inclusive aquele filme Das Coisas que Eu Odeio em Você é baseado, né, nessa peça, então eu tenho curiosidade de entender um pouco mais do que é essa história original. Então coloquei esse livro aqui. Daí aqui, clássicos brasileiros que eu escolhi colocar nessa lista. Eu coloquei o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah, esse eu também tenho. Mais um livro que eu tenho na estante. Esse eu tenho uma edição física que foi a edição lançada recentemente pela Autêntica. E, ai, uma edição linda, a capa é maravilhosa. Então tá aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e eu também coloquei o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. São dois clássicos aí que eu quero muito ler. Eu acho que eu não coloquei mais clássicos brasileiros, porque eu já li vários. Então, assim, tem muitos que eu já li, né, e já estão nas minhas listas de leitura, enfim. Daí eu coloquei aqui, principalmente esses dois, que eu acho que são os que eu tô mais com vontade aí de ler. Daí eu também coloquei o livro Pé na Estrada, do Jack Kerouac. Enfim, é um livro que eu tinha muita vontade de ler há um tempo atrás. E eu acho que eu devia ter lido no momento que eu tive mais vontade de ler esse livro, porque eu acho que eu teria apreciado mais a proposta do autor ali, né? Essa questão toda do movimento beat, enfim. Mas é um livro que eu ainda tenho muita curiosidade, vira e mexe que eu esbarro com alguma coisa sobre esse livro e fico, nossa, eu preciso ler, quero conhecer mais. Eu já li algumas coisas sobre o autor, assim, gosto muito da temática do livro. Eu acho que talvez hoje eu tenha uma visão um pouco diferente da proposta dele ali, mas, enfim, tá aí na lista. Acho que é um livro curtinho também, então posso encaixar aí ao longo das outras leituras que vão ser feitas junto com esses clássicos, né? Daí eu separei aqui alguns russos, que eu acho que acabou ficando 4 russos. O primeiro deles é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu quero muito ler esse livro, eu tô lendo a obra do autor em ordem cronológica, então Crime e Castigo é um dos próximos livros, né? Um dos clássicos aí do autor. Eu tenho gostado bastante de conhecer a obra dele e, enfim, Crime e Castigo também é um livro que eu tenho quase certeza que eu vou amar. Tem muita chance aí de ser um dos meus preferidos do Dostoiévski, então tá aqui nessa lista. Eu também coloquei o Guerra e Paz, do Tolstói, outro calhamaço, né? Do Tolstói eu já li o Ana Karenina e eu amei esse livro, amei, acho que é um dos meus livros preferidos, assim, eu gostei demais da escrita do autor, da história, enfim, sensacional. E Guerra e Paz sempre foi um livro que eu quis ler, então tá aqui nessa lista. Daí eu também coloquei nessa lista O Mestre e a Margarida e Pais e Filhos, que são dois autores também que eu escuto falar muito bem. Esse do Pais e Filhos a gente vai ter aí essa questão do confronto de gerações. Eu tenho quase certeza que esse livro também tem alguma polêmica envolvida, assim, em relação ao autor. Mas, enfim, tá aí na lista. Eu sei que esse livro acabou ficando na minha cabeça muito recentemente, porque saíram novas edições dele, né? Se eu não me engano, saiu uma pela Antofágica. Teve uma outra editora que também lançou uma edição desse livro, que eu esqueci qual foi. Mas, enfim, tá aqui, acabei colocando esses livros na lista, então temos 4 russos aí. E daí, pra finalizar, tem 2 livros de não ficção, que é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que, assim, é um livro que eu quero muito, muito ler faz tempo. Eu já li alguns trechos, assim,
e eu fico muito à vontade de ler toda vez que eu escuto a Bruna Martioli falando sobre ele. Então, preciso colocar esse livro na minha lista. Inclusive, eu quero muito que seja o primeiro livro de 2024. Então, vai ser um dos próximos aí a ser lido dessa lista. E eu também coloquei aqui o Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke, né? Rainer Maria Rilke. Que é um livro aí que vai reunir as cartas desse poeta que ele enviou para um outro poeta. E, enfim, toda vez que eu escuto falar desse livro, as pessoas falam de uma forma muito bonita, gostam muito desse livro. Tem uma booktube que eu acompanho, que ela é canadense, e ela sempre fala que esse aqui é um dos livros preferidos dela, ela tá sempre relendo ele, e daí toda vez que eu escuto isso, eu fico com muita vontade de ler o livro, então eu coloquei aqui na lista. Eu acho que é um livro que faz sentido encaixar aqui nessa lista dos clássicos e pensar aí um momento que seja mais adequado para fazer essa leitura. Bom, e para finalizar, um livro que eu vou considerar com 3, que é o livro que eu tinha comentado, que é o único que eu tenho na estante, no fim das contas descobri que tem mais um, mas é a Divina Comédia, que assim, eu já comentei em outro vídeo, que é um livro que tá no meu planejamento de leituras há muito tempo, eu realmente preciso ler esse livro. É um que assim, eu tenho muita certeza também de que eu vou gostar, porque eu gosto muito da história, eu gosto muito de tudo que envolve ali, mas eu tenho um pouco de receio, porque eu acho que vai ser uma leitura difícil, então eu fico nessa de preciso com mais calma, preciso ler talvez em uma leitura coletiva, preciso ler com outras pessoas para poder ajudar aí, né, a entender um pouco mais a obra, enfim. Provavelmente vou fazer isso mesmo, vou procurar alguma coisa nesse sentido para fazer essa leitura, mas tá aqui, então vou deixar ele como se fosse 3 livros que a gente tem aí, né, o Inferno, Purgatório e Paraíso. Então fechamos a lista de 30 clássicos para ler antes dos 30. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários quais desses clássicos vocês já leram, que vocês recomendam muito. Quero muito fazer vídeos aí de atualização para mostrar aí, à medida que eu for lendo esses livros. Então, talvez completando 10, eu vou atualizando aqui, fazendo novos vídeos para compartilhar com vocês. Mas é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.